Escuro vai falar sobre O Certo Capitão Rodrigo, que é um romance que faz parte da obra O Continente. E seu primeiro episódio da trilogia foi O Tempo e o Vento, que é dividido em 28 capítulos e característica numa narrativa em prosa, que com um narrador onisciente. E essa história ocorreu em 1828, que foi apresentando o início da Revolução da Farroupilha, cujas batalhas percorreram os pampas do sul por 10 anos em confrontos que colocaram em lado opostos os republicanos e os governistas, no qual os pensamentos das pessoas eram de indignação pelos abusos do governo na obra dos altos impostos. E nisso, virou um livro, Um Certo Capitão Rodrigo, que foi transformado em séries de televisão até filmes. Então, esse livro relata a história do Capitão Rodrigo na Vila de Santa Fé, que foi na época da abdição do Dom Pedro I, que foi na independência do Brasil, e no período regencial, que ocorreram vários conflitos e tal. E o livro é marcado por alguns tópicos que são amor, brigas, festa e jogos, e etc. E também pode destacar alguns tópicos que achamos interessante nesse livro. E nós podemos destacar o que nós achamos mais legal foi o combate do Capitão Rodrigo com o Bento Amaral. E agora o Paulo vai dar continuação sobre um pouco da história do livro. Bom, galera, aqui é o Paulo. Como o Yuri falou, agora eu vou dar uma continuidade no assunto do livro, em questão do enredo em si, um resumo sobre ele. Bom, o contexto do livro, o Yuri disse, foi na época de Dom Pedro I, regência, tudo, e várias revoluções acontecendo no país, e o autor deu foco no sul, na cidade de Santa Fé, o Burgo de Santa Fé. Bom, o livro começa em outubro de 1828, a história, no caso, com a chegada de Rodrigo Severo Caçambá, que é o nosso grande Capitão Rodrigo, da cidade de Santa Fé. Bom, logo quando ele chega, ele já entra no bar de Seu Nicolau e diz a seguinte enigmática frase: "Buenas e me despacho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho." Nisso, Juvenal retruca, pois de. Essa pequena intriga que se tem início no livro não se desenvolveu muito durante ele, porque Juvenal e Rodrigo se tornaram grandes amigos. E, através de Juvenal, Rodrigo conheceu Bibiana, que seria o amor da vida dele. Ao conhecer também Bibiana, ele conheceu Pedro Terra, que é o pai de Bibiana, com quem tem uma certa inimizade. Bom, foi paixão à primeira vista. Bibiana era tida como uma mulher muito, muito bonita. Filmes, séries que saiu, ela tem a representação de uma mulher muito bonita. Por exemplo, se não me falha a memória, na série que saiu da TV Globo recentemente, O Tempo e o Vento, ela foi representada pela Cleo Pires, se eu não me engano. Uma mulher muito bonita. Enfim, Rodrigo tem essa paixão por ela e com isso resolve ficar em Santa Fé, se fixa lá. Porém, Bibiana estava prometida a Bento Amaral, que é filho de Ricardo Amaral, que é meio que o coronel daquele burgo, é quem manda naquele burgo chamado Santa Fé. Essa inimizade vai dar muita treta durante o livro, vocês não têm noção. E um ponto crucial, um ponto meio que o ápice dessa briga foi a briga que teve entre o Bento Amaral e o Capitão Rodrigo. Essa briga se originou após os dois se desentenderem durante uma festa de casamento de duas pessoas daquele mesmo burgo de Santa Fé. Eles começaram uma discussão, uma briga, um indício de briga lá na festa, e toda a população falou: olha, se vocês querem brigar, vazem daqui e vão brigar longe daqui. Eles foram brigar e fizeram um trato de não utilizar armas de fogo. Foi uma briga de espada, envolveu espada e briga, digamos, corpo a corpo. Bom, Capitão Rodrigo, como um bom e velho militar, tinha uma boa habilidade com questão de espadas, porque já era muito vitorioso durante a guerra. Durante guerras dentro do país, que eram as ditas revoluções, ele saía vitorioso da maioria.
por ele ter essa habilidade, ele, enfim, meio que nocauteia o Bento Amaral. Porém, quando ele estava fazendo o R de Rodrigo no corpo de Bento Amaral, ficou um R incompleto, ele desiste, meio que desiste, e ao virar de costas, ele toma um tiro de arma de fogo do Bento Amaral. E isso foi total desleal no livro, em mim próprio, repercutiu meio que um negócio de desonra, o cara é muito desonrado fazer isso. Enfim, Rodrigo quase morre. Infelizmente, Rodrigo quase morre. Quem o salva é o Padre Lara, com sua esposa, claro. O Padre Lara, é bom ressaltar que ele tem uma amizade muito grande com o Rodrigo. Não, sei lá, o Rodrigo, pelo perfil dele, tem uma amizade tão grande com o padre, é meio que contraditório, porque o Rodrigo era vagabundo, tudo, brigão e etc. Ele se cura, tudo, meio que dá um foco na família, tem filhos, e desses filhos aconteceu um fato importante, que ele era casado, tudo, ele se casou com Bibiana, esqueci de falar, ele, enfim, se casou com Bibiana, teve filhos, porém nunca deixou de ir em noitadas, em festas, prostíbulos, não sei se era isso chamado na época, eu acho que bordel, nunca deixou disso, em jogos e tudo mais. Numa dessas noites de bebedeiro, de festanças e tudo, a sua filha morreu. E isso foi meio que muito marcante para ele. Ele ficou muito mal por causa de sua filha ter morrido. Muito mal mesmo. E começou, digamos, a entrar em depressão, só andava cabisbaixo, sempre brigando com os familiares, etc. Nisso, uma guerra veio meio que para levantar ele e salvar ele. Que guerra foi essa? A Revolução Farroupilha. Ele, por ser, digamos, um soldado da reserva, foi chamado para a linha de frente. E claro que ele não ia rejeitar. E também porque rolou meio que uma intriga aí, porque o coronel Ricardo Amaral, que era meio que o dono do burgo, ele apoiava os estados do Rio de Janeiro, entende? O estado do Rio de Janeiro, não os estados, o estado do Rio de Janeiro. E isso gerou mais intriga entre eles. Mas enfim, ele deixou a mulher lá, foi pra guerra, tudo, depois de algum tempo volta vitorioso, porque ele conseguiu boas vitórias na guerra. Porém, ele, quando volta, morre em outro conflito com Bento Amaral. Enfim, ele morre. Depois disso, a cidade conta um pouco da cidade depois disso, não que seja consequência dele ter morrido, mas a cidade conseguiu um bom avanço e tudo mais. E o Capitão Rodrigo é marcado muito por isso. Ele é um personagem mulherengo, tanto que, é bom, vou colocar algumas curiosidades agora, ele era desejado por homens e por mulheres. Entende? Tanto homem quanto mulher desejava ele. E uma coisa interessante que aconteceu no livro, eu achei muito filho da putagem do cara, foi que, lembra que eu disse que a primeira coisa que ele fez quando chegou em Santa Fé foi no bar de Seu Nicolau. Bom, ele simplesmente corneou Seu Nicolau. Ele teve várias noites de amor com a esposa de Seu Nicolau, sem ele saber. Então, dá pra ver que ele é um cara muito mulherengo, muito da noitada, sabe? Ele casou, mas não parou, ia pra festa. Ele era, digamos que ele podia, porque ele era bonito, ele era militar, né? Ele tinha grandes vitórias em guerras. Digamos que ele tinha um poder aquisitivo, porque pra ele chegar numa cidade assim, do nada, causar tanta intriga, porque o coronel mesmo, Ricardo Amaral, não queria ele na cidade, mas fixou lá, meio que embateu ele, embateu até mesmo o sogro dele, porque o sogro dele não queria ele lá, e conseguiu ficar lá, formar uma família, mesmo com alguns contratempos, como a morte da filha, ter saído, conseguiu uma vida boa. Só que, como toda história, tem um fim. Ele morre em mais um embate com Bento Amaral e depois disso a história do livro acaba. E é bom falar porque que o livro é muito interessante mesmo, uma linguagem muito boa de se ler. É até cômico algumas partes, são algumas partes épicas, é bom. Outra coisa que é boa ressaltar é essa questão digamos, epicidade. Porque o autor meio Érico Veríssimo, ele meio que tenta buscar aquilo de épico que tinha na antiguidade, sabe? De um herói épico e tudo, até mesmo nas batalhas. Você lendo, você sente aquele tom épico que tem. Bom, no enredo do livro é só isso mesmo. E agora o Thiago vai dar
mais algumas informações sobre o livro, sobre o autor e dar o fechamento do vídeo. Falou, é nóis! Bom, pessoal, dando continuidade ao vídeo, meu nome é Thiago e eu vou falar um pouco sobre a obra e vida de Érico Veríssimo. Érico Veríssimo nasceu em 1905 e morreu em 1975. Ele foi um dos principais autores da segunda fase do modernismo, a fase de consolidação. A chamada fase de consolidação é um momento caracterizado por temáticas nacionalistas, regionalistas, com predomínio da prosa, de ficção. É um momento de amadurecimento do próprio modernismo. Na década de 30, a poesia brasileira se consolida e o que significa o maior êxito para os modernistas. Érico Veríssimo foi um dos autores mais importantes do século XX. Ele recebeu diversos prêmios pelos seus livros e etc. Um desses prêmios é o Prêmio Machado de Assis, que é concebido pela Academia Brasileira de Letras. Uma das principais obras, a gente pode falar da Olhar aos Lírios do Campo, que é a sua obra-prima, Clarissa, que é de 1936, e O Tempo e o Vento, do qual a obra O Certo Capitão Rodrigo se passa. Na obra O Tempo e o Vento, tem 3 volumes, que é o Continente, que é o primeiro volume, o Retrato, que é o segundo volume, e o Arquipélago, que é o terceiro volume. As obras de Érico Veríssimo não se ficam presas apenas na literatura. Ele também tem vários contos, tem novelas, tem ensaios, tem literatura infanto-juvenil, biografias, autobiografias e traduções. Um fato interessante é que Érico Veríssimo já foi o apresentador de um programa para crianças e que seu filho também continuou na área e etc. Com isso, a gente termina o vídeo sobre o Certo Capitão Rodrigo. Desejamos que você tenha aprendido muito sobre Érico Veríssimo e a obra Um Certo Capitão Rodrigo. E até mais.